Ser feliz é algo que todos querem nesta vida. Infelizmente, as pessoas buscam a felicidade onde não é possível encontrá-la. Uma das coisas que precisamos entender é que para sermos felizes, precisamos ser contentes. Às vezes tem gente que pensa que ser feliz é mais do que ser contente, mas é impossível ser feliz sem contentamento, pois contentamento é satisfação. E quando estamos satisfeitos, realmente encontramos o caminho da felicidade. Queridos, sejam bem-vindos à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva. Estamos nas nossas lições bíblicas de escola dominical, currículo dos jovens, quarto trimestre de 2024. Estamos estudando sobre Alcance um Futuro Feliz e Seguro, Conselhos de Salomão no livro de Provérbios, um convite à sabedoria e às promessas de proteção. Durante este quarto trimestre, nós aprendemos diversas coisas em relação à nossa felicidade e, sobretudo, à proteção em diversas áreas da nossa vida. Na aula de hoje, estudaremos a lição de número 10, do dia 8 de dezembro de 2024, segundo domingo de dezembro, que é o dia da Bíblia. A Bíblia, que é o livro mais importante que nós temos em mãos. Então aproveite esse segundo domingo de dezembro, leia a Bíblia, comemore este dia da Bíblia, fale sobre isso durante a Escola Bíblica Dominical, que o Departamento de Escola Bíblica Dominical comemore também esse dia da Bíblia durante o culto, não só na Escola Dominical, porque a Bíblia é realmente a nossa bússola. Então, lição de número 10, 8 de dezembro de 2024. O título da nossa lição é Proteção contra o Descontentamento. Ser protegido, estar protegido contra aquilo que rouba a nossa felicidade. O texto principal da nossa lição está em 1 Timóteo, capítulo 6 e versículo 8, que nos diz o seguinte: tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Queridos, o que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui não é que nós não devemos ter expectativas de melhoras. Não é que nós não ansiemos coisas melhores. Como eu já ouvi algumas vezes, não, tendo arroz e feijão para comer tá bom. Não, para mim não tá bom tendo arroz e feijão. Eu gosto do arroz, do feijão, da carne, da sobremesa e de várias outras coisas. Então é preciso entender esse texto. Paulo não está nos dando aqui um álibi para nós sermos inertes, para não lutarmos, não expectarmos, não trabalharmos, não buscarmos coisas maiores. Mas ele está nos ensinando a ser contentes. Contentamento é estar feliz. Contentamento é estar satisfeito com aquilo que nós estamos conquistando. Existem vários ladrões da nossa alegria, várias coisas, tanto no mundo espiritual quanto na nossa vida cotidiana, tentam roubar a nossa alegria. E a palavra de Deus vai nos ensinar na lição de hoje como proteger este descontentamento. E uma das maneiras é ter essa satisfação em termos aquilo que o Senhor realmente tem nos dado. Vamos lá. O resumo da nossa lição nos diz o seguinte: o contentamento com o Senhor vem em nossa vida à medida que deslocamos o olhar do que é terreno para o que é eterno. Eu gosto sempre de dizer que nós não somos seres humanos vivendo uma vida espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma vida humana. Outra coisa que eu gosto sempre de afirmar é que nós precisamos ter os pés no chão, a mente na eternidade e o coração nas escrituras. Nós precisamos ter uma visão mais espiritual das coisas. Às vezes a nossa visão se limita tão somente a este ambiente que nós vivemos aqui, mas nós precisamos ter uma visão mais espiritual, ou seja, deslocar o nosso olhar do que é terreno para aquilo que é eterno, para o mundo espiritual. Vamos lá. O texto bíblico da nossa lição está em Provérbios, capítulo 15,
versículos 14 a 17, capítulo 16, versículo 8, capítulo 17, versículo 1, capítulo 15 de Provérbios. O coração sábio buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estultícia. Todos os dias do aflito são maus, mas o de coração alegre tem um banquete contínuo. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é a comida de hortaliça onde há amor do que o boi gordo e com ele o ódio. Provérbios 16 e 8. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de colheita com injustiça. E Provérbios 17, versículo 1. Melhor é o bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de vítimas com contenda. Nós precisamos compreender que o que Salomão está nos ensinando nesses textos aqui de Provérbios não é que, não, se eu não posso ter um boi gordo e ter paz, é melhor eu viver na escassez. Não, não é isso que ele está dizendo. Ele está mostrando que melhor é, às vezes, se for necessário, viver com a escassez, mas ter paz e tranquilidade, do que ter abundância e perder a paz. Ou seja, a abundância que rouba a nossa paz não é abundância, não é prosperidade verdadeira, mas é claro que é possível viver de forma digna tendo aquilo que nós necessitamos. Eu lembro que um dia uma moça chegou para mim, eu estava dando uma aula e ela disse assim: professor, é muito bom a gente ser pobre, né, passar dificuldade, a gente sofre aqui nessa terra, mas o importante é que a gente vai morar no céu. Eu falei com ela: é verdade, minha irmã, mas é muito bom também, e eu queria ser muito rico, ter muito dinheiro e morar no céu também. É possível viver estas coisas. Agora, toda falsa prosperidade, pseudo-prosperidade que nos rouba a paz, não é prosperidade verdadeira. Vamos aos comentários da nossa lição. No primeiro ponto, o nosso escritor vai falar sobre características que nos levam ao contentamento. Como obter o contentamento, como realmente desfrutar do contentamento, o que nos leva ao contentamento. Primeiro parágrafo, a moderação em Provérbios. Nosso escritor vai nos dizer que o que os capítulos de Provérbios desta lição trazem como ensinamento é a respeito da capacidade de vivermos um estilo de vida moderado em que o que é material não seja mais importante do que os valores profundos revelados pela palavra de Deus. Olha só, o que é, ele escreveu aqui, ó, o que é material. Então, essa lição traz ensinamentos como a respeito da capacidade de vivermos um estilo de vida. Eu gosto disso aqui, ó. Estilo de vida. O que é um estilo de vida? É uma decisão que nós tomamos para viver de determinada forma. Por exemplo, se você vê uma pessoa toda vestida de preto, de roupa preta, bota preta, cabelo pintado, cheio de brinco, cheio de piercing e tal, você olha para aquela pessoa e diz: essa pessoa tem um estilo de vida. Algumas pessoas dizem: mas isso é discriminar. Não, não é discriminar. Ela escolheu aquele estilo de vida e ela está vivendo, está vestindo, se trajando, falando, se comportando de acordo com aquele estilo de vida que ela escolheu viver. O que nós precisamos entender é que nós precisamos desenvolver a capacidade de vivermos um estilo de vida moderado, em que o que é material não seja mais importante do que os valores profundos revelados pela palavra de Deus. Até porque na palavra de Deus nós encontramos todos os princípios que nós precisamos. Então, Provérbios vai nos ensinar até essa moderação. É o que Paulo escreve em Gálatas, capítulo 5, não é? Sobre o fruto do Espírito e as obras da carne. E uma das virtudes do fruto do Espírito é temperança ou moderação. Ainda neste parágrafo, no finalzinho, o escritor nos diz que Provérbios,
Provérbios nos ensina a viver de acordo com o que verdadeiramente importa. O que é verdadeiramente importante para a sua vida? Quais são os valores, não preço, mas quais são os verdadeiros valores que você está nutrindo na sua vida? Segundo parágrafo do primeiro ponto, o temor do Senhor e o amor valem mais. E nos diz o escritor, Provérbios, capítulo 15, versículos 14 ao 17, retoma a busca da sabedoria como uma maneira sensata de viver. Olha, sabedoria e maneira sensata de viver. Eu gosto sempre de dizer isso, vou sempre repetir, que sabedoria não é conhecimento. Conhecimento ele é adquirido, é muito importante, é fundamental. Mas sabedoria é dada por Deus. E sabedoria é condição para aplicar bem o conhecimento adquirido. Nós precisamos pedir a Deus sabedoria, porque a sabedoria vai nos direcionar para uma maneira sensata de viver. Então, dentro desse primeiro ponto, onde estamos tratando sobre as características do que nos leva ao contentamento, nós temos aqui a moderação e também a verdadeira sabedoria. Ainda no final desse segundo parágrafo, o nosso escritor vai dizer o seguinte: a questão, deixa eu grifar tudo que eu preciso. A questão aqui não é necessariamente fazer a escolha entre um e outro, mas compreender que há coisas mais preciosas na sabedoria divina e que, diferentemente dos bens materiais, só o temor do Senhor e o amor podem nos levar ao contentamento. Como eu disse agora há pouco, não é essa opção. Não, eu só consigo ser pobre e temer a Deus. Porque se eu for rico, eu não vou conseguir temer a Deus. Não, é possível. É possível ter condições, é possível ter riquezas, é possível ter bens e temer a Deus também. Então, não é necessariamente fazer a escolha entre um ou outro, mas é unir as duas coisas e focar naquilo que é mais importante. Terceiro parágrafo do primeiro ponto, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar.
Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. O pouco com justiça e a tranquilidade são melhores. O nosso escritor vai nos dizer que aqui também não é uma questão entre escolher um ou outro, mas de saber discernir que quem sabe o que é justiça e paz as observa, caminhará nesta vida com grande contentamento. Então, como já falamos, não é escolher um ou outro, mas as duas coisas. Eu gosto muito de um livro do do Charles Swindoll, chamado Aprendendo a Viver Acima da Mediocridade, porque ele nos ensina sobre isso. Ele fala que quando nós não desfrutamos de Deus, tudo aquilo que Deus tem para nós vivemos uma vida medíocre. Mas é possível aprender a viver acima da mediocridade, desfrutar de Deus, tudo aquilo que Deus tem para nós. E olha que eu não estou falando aqui só de coisas materiais, estamos falando da plenitude. Eu anotei aqui para não esquecer algumas coisas. Primeiro, a importância de se fazer boas escolhas. É importante fazer boas escolhas e sempre escolher o caminho certo. Infelizmente, nós estamos vivendo uma geração que escolhe o caminho errado e no caminho errado começa a orar pedindo a Deus para fazer as coisas dar certo. Gente, eu gosto de dizer que nós precisamos escolher o caminho certo, porque quando escolhemos o caminho certo, fazemos uma escolha só durante a nossa vida. Se escolhemos o caminho certo, as coisas vão acontecer de forma correta. Às vezes acontecem situações e circunstâncias que não estão no nosso controle. Situações e circunstâncias que nos entristecem, que nós não gostaríamos de viver, mas nós precisamos ter um foco. Estamos no caminho certo. Como diz o nosso pastor presidente, faz certo que dá certo. Então precisamos fazer a escolha certa e escolher o caminho certo. Outra coisa que eu escrevi aqui é que o que nós estamos tratando aqui nesse primeiro ponto não é apologia à pobreza, né? Eu sou de uma geração, de umas 2 gerações para trás aí, né? E eu vivi no meio assembleiano, no meio pentecostal, e as pessoas, elas ovacionavam a pobreza. Ah, não, ser pobre, isso é humildade, é sinal de humildade, andar de chinelo, que não sei o quê. Não, não, não. São coisas totalmente diferentes. O que nós estamos tratando aqui é de fazer boas escolhas e direcionar a sua vida através da sabedoria que só o Senhor pode dar. E isto é o que nós precisamos realmente fazer. É possível ter boas condições financeiras, viver de forma digna e buscar manter-se humilde na presença de Deus. Ok? Segundo ponto da nossa lição, o nosso escritor vai falar sobre valorize o que há de mais profundo. Então, o que é valorizar? É buscar o real valor das coisas. Primeiro parágrafo, o que é contentamento? E aí ele vai definir para a gente aqui, na fé cristã, contentamento se apresenta como uma paz interna diante de circunstâncias externas contrárias diante de nós e, ao mesmo tempo, que apresentamos uma postura de gratidão a Deus diante dos infortúnios da vida. Contentamento, gente, gera satisfação. E quem está satisfeito é grato. Sabe o que mais leva as pessoas a serem ingratas? É a falta de satisfação. E aqui nós temos um ponto importante. Nós estamos vivendo uma geração que tem dificuldades em se satisfazer. É uma geração que não se satisfaz por nada. O que é preciso para que a gente esteja satisfeito? A gente está sempre buscando mais, 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 mais. E às vezes sonhos e aspirações que a gente tem, coisas que a gente deseja, que a gente anseia, quando a gente conquista, perde o valor,
perde a graça e a gente se torna insatisfeito. Nós precisamos estar satisfeitos, porque o contentamento gera satisfação e a satisfação gera gratidão. Então, o que é contentamento? É essa paz interna diante de circunstâncias adversas. O mundo pode estar desabando, é claro que a gente não quer que o mundo desabe, mas o mundo pode estar desabando. É possível ter paz, paz interior, paz com o Senhor, paz no seu coração. Segundo parágrafo do segundo ponto, o contentamento é pôr os olhos no que é eterno. Já falamos um pouco disso aqui. O contentamento é pôr os olhos no que é eterno. Se esperarmos demasiadamente, deixa eu marcar, que aí fica mais fácil. Eu marco tudo e leio aquilo que a gente precisa. Como você sabe, você que é professor de escola dominical, é justamente isso que nós aconselhamos e ensinamos os professores a fazer. Então vamos lá. Ó. Se esperarmos demasiadamente grandes resultados em algo que não controlamos e não temos como controlar, certamente nos frustraremos. Por isso, à luz do exemplo dos cristãos do primeiro século e ao longo da história, temos de aprender a colocar o nosso coração no que é eterno. Nós não conseguimos controlar todas as circunstâncias à nossa volta. É impossível. É impossível. Algumas nós controlamos. Nós não conseguimos, vou repetir, é impossível controlar as circunstâncias, mas nós conseguimos controlar, desenvolver a maturidade para controlar como as circunstâncias vão nos afetar. Nós chamamos isso de inteligência emocional. E aí eu já disse essa frase aqui, mas eu gosto sempre de repeti-la. E eu escrevi justamente neste ponto para dizer que nós precisamos ter os pés no chão, o coração nas escrituras e a mente na eternidade. Nós não conseguimos controlar as coisas que são passageiras aqui nesta vida, mas nós podemos colocar o nosso coração no lugar certo, não perder o foco, colocar o nosso coração em Deus. Sempre que eu digo isso, eu me lembro de uma situação que as coisas estavam assim meio que desmoronando e eu orei acreditando que ia perder tudo e o Senhor me disse, mantenha o teu coração em mim e eu vou recalcular as tuas rotas. Deus pode e Ele recalcula as nossas rotas. Nós só precisamos manter o nosso coração no Senhor. Terceiro parágrafo do segundo ponto, nós vamos tratar sobre o contentamento gera passividade. É claro que não. Nós já tratamos isso aqui, ó. Em primeiro lugar, devemos rechaçar essa crítica, porque o contentamento é um ensino evidentemente bíblico. É um ensino que é evidentemente bíblico e, por isso, se torna autoritativo para a nossa vida. Ou seja, contentamento aqui, gente, não é para deixar a gente morto, parado, gente que não faz nada, inerte, aquela plasta. Não, não é isso não. Contentamento é algo bíblico. Em segundo lugar, veja bem, em segundo lugar, o contentamento não é uma virtude cristã que gera inatividade, comodismo. Não, não é. O contentamento, ele, muito pelo contrário, ele nos impulsiona. Ele gera esperança em nós para nós agirmos movidos por essa esperança. E aqui o nosso escritor resume assim, ó, contentamento não é acomodação, mas reconhecimento do que você tem e faz. E, ao mesmo tempo, é estar grato. Olha, eu disse que contentamento gera satisfação e satisfação gera gratidão. Então, é estar grato a Deus por tudo, sem perder a consciência de que não teremos tudo o tempo todo. Não teremos tudo o tempo todo. Eu fiz questão de anotar aqui, olha. Haja como se tudo dependesse de você, mas confie, sabendo que tudo depende de Deus. Sabe quem disse essa frase? Martinho Lutero. Martinho Lutero disse assim, quando você for agir, quando você for fazer as coisas, faça como se tudo dependesse só de você, mas creia e confie, viva sabendo que tudo depende de Deus. Gere dependência, crie dependência de Deus, dependa de Deus em todas as coisas da sua vida. Terceiro e último ponto da nossa lição. Protegendo o seu
contentamento. Primeiro parágrafo, seja grato. Seja grato. É muito importante ter gratidão. E o nosso escritor escreveu assim, ó: esse exercício de reconhecimento em atitude de louvor, oração e alegria permeiam o sentimento de ações de graças que devemos devotar a Deus por tudo o que Ele é e faz. O que é gratidão? É devotar a Deus, ter uma atitude diante de Deus, agradecendo a Ele por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz. Preste atenção nisso aqui, olha. Quando nos esquecemos do que Deus fez, estamos a um passo da ruína. O salmista, no Salmo de número 103, está aqui, ó, ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. E ele deixa claro que nós precisamos bendizer o nome do Senhor. Já já nós veremos isso aí no segundo parágrafo. Deus faz coisas maravilhosas. O nosso escritor também deixa pra gente aí, ó, no finalzinho desse primeiro parágrafo, o seguinte: para tirar o nosso olhar de um determinado infortúnio, é necessário deslocá-lo para o que já temos, reconhecendo isso como favor de Deus. Você já parou para pensar que nós refletimos? Eu ia falar que nós paramos para pensar. Eu queria repetir o verbo pensar, mas ó, você já parou para pensar que nós refletimos mais sobre aquilo que nós não temos do que sobre aquilo que nós temos? Nós temos mais facilidade de nos debruçar, isso é refletir, que é fletir é dobrar, refletir é se dobrar de novo. Nós temos mais facilidade para nos dobrar para aquilo que nós não temos do que para aquilo que temos. Ai, pastor, mas eu sofri um dano. Você já parou o quanto poderia ter sido pior? Já parou para pensar o quanto poderia ter sido pior? Ah, mas a minha vida. Já parou para pensar o quanto sua vida poderia ser pior se não fosse uma ação de Deus? Então, nós precisamos entender que nos momentos de infortúnios, nós temos que deslocar a nossa mente para aquilo que nós não temos e colocar a nossa mente naquilo que nós temos. Finalizando este primeiro parágrafo aí do terceiro ponto, ó, agradecer a Deus e a quem nos estendeu a mão em algum deixa eu voltar. Agradecer a Deus e a quem nos estendeu a mão em algum momento da nossa vida ou em algo na nossa vida é um antídoto contra a nossa autossuficiência. E passamos a compreender que desfrutamos da graça de Deus. Essa postura fortalece o nosso contentamento. O que é isso? É ser grato. Declarar a nossa dependência de Deus o tempo todo. Segundo parágrafo, valorize o que você já tem. E o nosso escritor nos diz assim, ó: valorize o que você já tem. Esse exercício de valorizar o que temos como reconhecimento do favor de Deus é como uma guarda em nossa boca que nos impede de murmurar, esbravejar e adotar um estilo de vida de muita reclamação acompanhada de pouca assertividade. Aqui é o que nós estávamos falando sobre valorizar o que nós temos, não esquecer do que Deus nos deu, olhar sempre para como poderia ser pior, olhar para o livramento que Deus nos deu, para o cuidado de Deus para conosco. Isto é que é importante. E o terceiro parágrafo, e o último ponto da nossa lição: esteja contente. O contentamento com o Senhor é a melhor maneira de se colocar diante dos desafios da vida. Estar feliz. Colocar no Senhor a nossa esperança, declarar essa nossa esperança. E eu escrevi aqui que quando nos contentamos no Senhor, o próprio Deus se encarrega de mudar situações. Haja o que houver. Ah, pastor, mas isso quer dizer então que eu tenho que fingir que eu não estou sofrendo? Não. Você precisa entender, no meio do sofrimento, que o Deus que está te sustentando no meio do sofrimento é o Deus que é o dono da sua vida. Então, haja o que houver.
Mantenha o seu contentamento no Senhor, porque quando nos contentamos no Senhor, o próprio Deus se encarrega de mudar as situações. Quer ver as situações mudadas? Quer ver as coisas serem transformadas? Coloque o teu contentamento no Senhor e Deus fará grandes coisas por você. Queridos, um grande abraço do pastor Anderson Silva. Chegamos ao final da nossa 10ª lição. Na próxima semana vamos estudar a antepenúltima lição do nosso trimestre. Você não pode perder. Deus te abençoe. Esteja contente, satisfeito com tudo que você tem, com aquilo que você é. Lute para ser melhor do que você é a cada dia e coloque o teu contentamento totalmente no Senhor. Deus abençoe. Um grande abraço e até a próxima aula, em nome de Jesus.